Gente, boa noite, ou bom dia ou boa tarde, não sei que horas você vai estar vendo essa aula. E hoje a nossa aula é radiciação e racionalização de denominadores. Pessoal, essa aula é um pouco compridinha, igual meu cabelo já tá, preciso cortar. Então vamos trabalhar. Gente, a radiciação pode ser definida como uma potência de expoente racional não inteiro. Isso aqui eu já mostrei para vocês. Ou seja, dizer que é uma potência de expoente racional não inteiro é a mesma coisa que falar que é uma operação inversa da potenciação. Gente, o que é isso? Lembra que eu mostrei para vocês que um número elevado a meio, gente, isso é um n, tá? Então, n elevado a meio é a mesma coisa que o quê? Raiz de n. Então, se eu tiver aqui 5 elevado a 2/3 é a mesma coisa que raiz cúbica. Gente, o valor que está embaixo é o índice, que são 3. Então, raiz cúbica de 5 ao quadrado. Reparem, ó, aqui, quando você só coloca raiz, aqui é um 2. E aqui no n tem o quê? Tem 1. Então, ó, é o inverso de uma potência. Ó. Inverso de uma potência. Então, a raiz é o inverso de uma potência. Certo? O que eu tenho que dizer para vocês sobre a diferença de um índice par e de um índice impar? Quando eu tenho índice par, nunca eu posso ter um valor negativo dentro da raiz. Então, esse n sempre tem que ser positivo quando o índice for par. Então, quando o índice é par, dentro só pode ser maior ou igual a zero, porque raiz de zero é o quê? Zero. Tá, gente, por quê? Porque se eu tiver um número negativo, presta atenção. Ó, raiz de 16 é o quê? 4 vezes 4 que dá 16. Então, raiz quadrada de 16 é o quê? Pegar o 4 e repetir duas vezes. Então, 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Então, raiz de 16 é 4. Só que se eu quiser raiz quadrada de menos 16. Gente, que número vezes que número para dar um número negativo? Que número igual? Não tem como. Porque se eu pegar menos 4 vezes menos 4, vai dar mais 16. Porque menos com menos dá mais. Então, quando o expoente é par, não existe. Quando ele é ímpar, é diferente. Olha só, se eu quiser a raiz cúbica de 8, é o quê? Gente, o 8 é a mesma coisa que 2 a terceira. Então, raiz cúbica de 8 é a mesma coisa que 2. Agora, se eu quiser raiz cúbica de menos 8, existe? Existe. Que é o menos 2. Então, quando dentro é negativo, o meu resultado também é negativo. Desde que o meu índice seja ímpar. Então, isso aqui é menos 2. Por quê? Olha só. Se eu pegar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Gente, menos 2 com menos 2 é o quê? Mais 4. Vezes menos 2 é o quê? Menos 8. Então, menos com menos deu mais. Só que mais com menos dá menos. Então, existe um número negativo quando o índice é ímpar. Gente, que cuidado eu tenho que tomar. Eu já falei para vocês que raiz de 16 é quanto? É 4. Então, sempre que eu tenho um índice par, o meu resultado é positivo. Sempre. Então, raiz de 16 não é menos 4. Só que, assim, eu tenho um caso na equação do segundo grau. Por exemplo, assim, x ao quadrado igual a 16. Como que eu resolvo isso aqui? Eu preciso tirar a raiz de ambos os lados. Gente, é uma equação. Se é uma equação, eu tenho que fazer as mesmas coisas dos dois lados para não mudar o resultado. Quando eu tiro raiz de um lado e eu tenho um número ao quadrado, eu simplesmente simplifico, porque aqui o índice é 2. Certo? Então, eu vou fazer a simplificação. Então, vai ficar x igual. Qual que é a raiz de 16? É 4. Isso é verdade? É. Só que tem um porém. Agora eu quero o valor de x, eu não quero o valor da raiz. O valor da raiz você sabe que é 4. Só que o x pode ser menos 4, o meu x também pode ser menos 4. Eu não estou falando que a raiz de 16 é menos 4, eu estou falando que o x é menos 4. Por quê? Porque o x está elevado ao quadrado. E todo número elevado ao quadrado é o quê? Positivo. Então, se eu colocasse aqui assim, ó, raiz de menos 4 ao quadrado, eu ia ter o quê? Raiz de 16.
Então, eu posso falar que o x é menos 4? Posso, porque o x está elevado ao quadrado. Porém, não estou dizendo que a minha raiz de 16 é menos 4, porque raiz com índice par é sempre positivo. Beleza? E a gente vai ver mais pra frente, daí a equação do segundo grau, vocês vão ver melhor isso. Então, sempre que eu for tirar numa equação do segundo grau, que eu tiver aqui, ó, x ao quadrado igual a 16, eu preciso tirar a raiz chamando de mais ou menos raiz de 16. Ó, tá vendo? O menos veio fora. O menos não veio dentro. Eu não estou trabalhando com menos dentro, eu estou só dizendo o resultado do x. Beleza? Então tá. Agora eu tenho umas propriedades de radiciação. Essas propriedades é importante saber porque ajudam em cálculo, ajudam em muita coisa para resolver exercício. Então tá. O que eu tenho aqui? Então se eu tiver raiz cúbica de 2 vezes 5 é a mesma coisa que separar. Então, essa é a minha propriedade 1. Eu posso, e vice-versa, gente. Funciona ambos os lados. Geralmente, ele vai trabalhar desse lado para esse lado aqui, ó. Geralmente. Então, é a mesma coisa que raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5. Beleza? Agora, aqui é uma divisão. Gente, na multiplicação e na divisão, eu só posso fazer se o índice é o mesmo. Eu só posso juntar se o índice é o mesmo. Tá vendo que eu estou trabalhando com o mesmo índice n? Se for índices diferentes, não tem o que eu fazer, porque são raízes diferentes. Beleza? Então, vamos dar o mesmo exemplo de cima. Raiz de 2 sobre 5 é igual a raiz sobre raiz. Ambas são cúbicas, porque eu estou fazendo agora a distributiva, de 2 sobre 5. Tá, essas são as minhas duas primeiras propriedades. A terceira propriedade é de extrema importância. Eu tenho que saber que quando você tem uma raiz dentro de uma raiz, você pode juntar esses índices multiplicando. Então, se eu tiver aqui raiz quadrada de 5, raiz cúbica de raiz quadrada de 5, eu tenho que isso aqui é a mesma coisa que raiz sexta de 5. Então, isso aqui pode fazer uma distributiva em multiplicação. Essa é a minha terceira propriedade. Adição e subtração. Gente, só pode fazer adição e subtração se eles possuírem o mesmo radical. Ou seja, quando o índice e o radicando são semelhantes. Quem que é o radicando? Aquele que vai dentro da raiz. Olha só. Eu posso somar raiz de 3 mais raiz de 5, mesmo que o índice é o mesmo, que é o 2, que é raiz quadrada, eu não posso somar, porque o 3 é diferente de 5. Agora eu posso somar 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 3? Posso, porque ambas têm o mesmo, aqui que é 2, o mesmo índice que é 2, e o radicando é 3. Então isso aqui é o quê? 7 raiz de 3. A mesma coisa que vale para subtração. Certo? Se eu fizesse 2 raiz de 3 menos 5 raiz de 3, ia ficar menos 3 raiz de 3. Certo? Gente, aqui vai entrar um detalhe muito importante, que é a fatoração. Já foi falado em outras aulas que eu precisava fazer a fatoração em números primos de um número grande. Quando você não sabe, você tem que fatorar em números primos para você conseguir moldar essa raiz ou aquela potência que já foi dada em outras aulas, a potenciação. E eu vou fazer isso, essa fatoração, no quadro, apresentando exemplo para vocês de quando usar isso. E geralmente vai entrar em soma e subtração, porque eu preciso deixar elas no mesmo radicando para eu poder fazer essa soma e essa subtração. Outra coisa, a racionalização do denominador também vai ser resolvido no quadro, e existem 3 casos, então eu vou apresentar ali no quadrinho para vocês já como que faz esses casos aí, porque não tem como eu resolver aqui no computador, beleza? Então vamos lá. Gente, aqui agora eu vou falar sobre aquele negócio da fatoração para vocês. Aparentemente, não tem como fazer essa soma. Por quê? Porque os meus valores dentro da raiz são diferentes.
Só que quando eu fizer a fatoração, vocês vão ver que eles não são tão diferentes assim. Porque olha só, se eu pegar o 18 e fatorar em números primos, eu pego 2, que dá 9, pego 3, que dá 3, 3, que dá 1, certo? Então, o que é o meu 18? O meu 18 é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 2. Se eu pegar o 8, o meu 8 é o que, gente? 2 que dá 4, 2 que dá 2, 2 que dá 1. Então, o meu 8 é a mesma coisa que 2 a terceira. Beleza? Gente, o que eu posso fazer aqui? Olha só, propriedade nossa multiplicativa. Raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 2, mais raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2. Gente, isso aqui 2 à terceira é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2, certo? O que eu tenho aqui, gente? Eu posso simplificar essa raiz que esse 2, essa raiz que esse 2. Então, isso aqui é 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Agora, tem como fazer a soma? Tem. Então, é só fazer a soma, que dá 5 raiz de 2. Então, vocês viram, aparentemente não dava. Então, em raiz, você sempre deixa ela na menor possível. Sempre deixa dentro da raiz o valor menor possível, que é um número primo, que você vai fazer a decomposição do número. Gente, então, agora a gente vai aprender a fazer a racionalização de denominadores. Quando que isso vai ser preciso? Quando o meu denominador tiver uma raiz. E existem 3 casos para isso. Meu primeiro caso é quando o radical tem o índice 2. Olha só, esse radical não tem o índice 2? Tem, porque é raiz quadrada de 5. Então, quando isso acontece, eu vou simplesmente multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo radical, pelo mesmo. Então, e por que é tanto em cima quanto embaixo? Porque não altera o resultado. Porque se eu fazer a simplificação, volta no resultado original. Então, qual que é isso aqui? É 2 raiz de 5 sobre 3 vezes 5 ao quadrado, porque eu multipliquei os dois. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 raiz de 5 sobre 3 vezes 5, que é igual a 2 raiz de 5 sobre 15. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Eu simplesmente fiz a racionalização, certo? A maioria dos exercícios pedem o resultado final com ele já racionalizado. Agora, o que acontece? Esse é o mais comum, esse tipo de caso é o mais comum. Beleza? Meu segundo caso é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque o índice ele é maior que 2. Repara no que eu vou fazer. Qual que é o meu objetivo da racionalização? Fazer o denominador sumir daqui. O denominador com raiz, certo? Então eu tenho que tirar essa raiz de baixo. Então o que eu vou fazer? Olha só, eu vou multiplicar aqui por 3 a quinta elevado a 4, 3, sobre 3 a quarta a quinta. Porque em cima eu tenho que fazer o que eu faço embaixo. Gente, por que eu fiz isso aqui? Ao fazer essa multiplicação, o que vai acontecer aqui, gente? Olha só. O meu 3 vai ser multiplicado pelo 3 à quarta. E o que eu faço com isso aqui? 1 mais 4 dá o quê, pessoal? Dá 5. Então eu vou poder fazer essa simplificação aqui. Então eu consegui fazer isso aqui desaparecer? Eu consegui. Olha só. Ó, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 3 à quarta raiz quinta sobre, gente, olha só, o que acontece com essa multiplicação? Fica 3 à quinta na quinta, então eu posso fazer a simplificação. Então eu fiz isso desaparecer, eu fiz. E qual que foi a chave para isso? Eu preciso colocar aqui o valor que falta para chegar no índice. Então se aqui tinha 1, quanto que falta para chegar no índice 5? Falta 4. Olha esse exemplo aqui, gente, quanto que falta para chegar no índice 7? Falta 5. Então eu vou precisar multiplicar isso aqui por raiz sétima de 4 a quinta. A hora que eu fizer essa multiplicação aqui, vai dar o que, pessoal? Vai dar isso aqui. Então eu vou conseguir simplificar. E na parte de cima eu também multiplico por isso aqui. Beleza? Então meu resultado final seria sobre 4. Certo? Então o meu objetivo da racionalização é o quê? Eliminar a raiz do denominador. Beleza?
Gente, o terceiro caso da racionalização é quando o denominador tem uma soma ou uma subtração envolvendo raiz. Aqui, eu tenho uma subtração envolvendo uma raiz. Agora é um caso particular que eu preciso dessa observação aqui. Gente, existe um negócio que é uma propriedade de... Me fugiu o nome, mais pra frente a gente já vai ver. Mas isso aqui é uma propriedade, certo? Uma propriedade de fatoração. E essa propriedade de fatoração diz o seguinte: quando você tem a mais b multiplicado por a menos b, é a mesma coisa que a ao quadrado menos b ao quadrado. Por quê? Porque eu preciso fazer a distributiva. Olha só, eu vou fazer com vocês. A vezes a ao quadrado. A vezes b, menos b, dá menos ab. B vezes a dá mais ab. E b vezes menos b dá menos b ao quadrado. Olha só, o que deu essa multiplicação? A ao quadrado menos b ao quadrado. Então, é essa propriedade que eu vou ter que usar no terceiro caso. Então, eu vou ter que multiplicar pelo inverso do sinal que tem aqui. Se aqui eu tenho menos, eu preciso multiplicar por raiz de 5 mais 1. Por quê? Porque agora eu vou poder usar essa propriedade aqui, que diz isso aqui. Quando a mais b vezes a menos b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, o que vai ficar aqui embaixo, pessoal? A ao quadrado. Quem que é o a ao quadrado? Raiz de 5 ao quadrado. Já perceberam por que eu tenho que usar essa propriedade? Porque ela vai fazer a raiz ser elevada ao quadrado. E quando uma raiz é elevada ao quadrado, o que eu faço com ela? Eu simplifico. Beleza? Menos 1 ao quadrado. Sobre raiz de 5 mais 1. Então, a minha resposta é o quê? Raiz de 5 mais 1 sobre 5 ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado é 5. Menos 1 é 4. Então, esse é o meu resultado. Entenderam, pessoal? Então, isso aqui é de extrema importância. Isso aqui você não vai usar só nessa matéria. Vai usar em muitas matérias. Então, essa propriedade é muito importante. Beleza? Decorem ela. Gente, a gente vai dar início para os nossos exercícios agora da aula. A lista dessa aula vai estar um pouquinho comprida, porque tem bastante coisinha para ver, e é importante. Gente, no final da aula eu vou resolver aquelas duas expressões da aula 1 que eu falei que eu ia voltar. Por que eu estou voltando hoje? Porque hoje a gente encerrou as 6 operações básicas da matemática. Raiz era a última, certo? Gente, lembrando também que vocês pausem, tentem resolver antes de mim, depois voltem para ver a resposta. Então vamos lá. Calcule o valor de y em que y é igual a 16 elevado a 3 quartos, mais menos 8 elevado a 2 terços, mais 81 elevado a 3 quartos. Gente, eu preciso transformar esses valores em quê? Em raiz. Então vamos lá. Y é igual a raiz quarta de 16 elevado a 3. Ó, índice 4 e o 3 eleva a 16. Mais raiz cúbica de menos 8 elevado ao quadrado, mais raiz quarta de 81 elevado a 3. Gente, compensa eu fazer o 16 vezes 16 vezes 16? Não compensa, porque depois eu vou ter que pegar esse valor e fatorar. Então eu já posso fatorar direto 16. E quem que é a fatoração do 16? 2a quarta. A gente já aprendeu isso nas outras aulas. Então, y é igual a deixa eu aumentar um pouquinho a raiz aqui. Raiz quarta de 2a quarta elevado a 3. Mas o 8, a gente viu hoje. O 8 é o quê? O menos 8 é o quê? Menos 2 elevado a 3. Então, vai ficar raiz cúbica de menos 2 a terceira elevado a quadrado. Mais o 81, gente, vamos fazer aqui, 81. 81 dá por 2? Não dá, então tem que ser quem? O 3. O 3 dá 27, o 3 que dá 9, o 3 que dá 3 e o 3 que dá 1. Então, o 81 é a mesma coisa que 3 à quarta. De 3 à quarta elevado a 3.
Gente, agora eu vou fazer o quê? Propriedade multiplicativa aqui. Então vamos lá. Y é igual a... Desculpa. 4 de 2. 4 vezes 3 é 12. Mais raiz cúbica de 3 vezes 2 é 6. Mais 4 vezes 3 é 12. Gente, agora eu posso fazer o quê? A simplificação. Lembra que eu falei pra vocês quando eu tinha isso aqui? Eu podia fazer essa simplificação aqui? Aqui é a mesma coisa, então eu posso simplificar esse 4 com esse 12. Que vai ficar y igual a 2. Gente, 12 dividido por 4 é o quê? 3. Mais 6 dividido por 3 é o quê? 2. Então, menos 2 elevado a 2. Mais 12 dividido por 4 é 3. Então, 3 a terceira. Quanto que dá isso, gente? 2 a terceira é 8. Menos 2 ao quadrado é 4. E 3 a terceira é 27. Isso aqui, o resultado final dá 27 mais 4 mais 8 é 39. Certo, pessoal? Exercício 2. Calcule o valor da expressão e abaixo. E igual a raiz de 4 menos raiz de 3 vezes raiz de 4 mais raiz de 3. Gente, que propriedade é essa? Se eu tivesse isso aqui, raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B. O que eu ia fazer? Eu podia juntar e colocar A vezes B. Então, isso aqui é a mesma coisa. Porque aqui eu tenho uma raiz quadrada de um valor e uma raiz quadrada de outro valor. Então, esse E é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 menos raiz de 3 vezes 4 mais raiz de 3. Outra coisa importante, o que a gente aprendeu na aula de hoje? A mais B vezes A menos B é a mesma coisa que A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso aqui é o que, gente? É essa propriedade aqui. Então, esse E é a mesma coisa que raiz de 4 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Quanto que dá isso aqui? E é igual a raiz de 4 ao quadrado, 16, menos 3, raiz de 3 ao quadrado é 3, ó, simplifico. Quanto que dá 16 menos 3? 13. Então isso aqui é raiz de 13. Exercício 3. A expressão raiz cúbica de raiz sexta de 2 a nona elevado a 5 vezes raiz sexta de raiz cúbica de 2 a nona elevado a 5 é... Gente, propriedade multiplicativa aqui das raízes. Então isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 6, 18, sobre 2 a nona, vezes 6 vezes 3 é 18. Então, essas duas são equivalentes, elas são iguais por causa da propriedade multiplicativa. 2 a nona, a quinta. Gente, o que eu posso fazer com esse 18 e esse 9? Eu posso fazer a simplificação. 18 dividido por 9... 18 dividido por 9 é 2. Então, raiz quadrada de 2 elevado a 5 vezes 18 dividido por 9, 2. Então, raiz quadrada de 2 elevado a quinta. Gente, o que eu posso fazer agora? Gente, se eu pegar esse raiz de 2, eu posso, eu tenho duas potências na mesma base com potências diferentes. Então, eu posso pegar esse raiz de 2 e fazer o quê? Somar os expoentes. 5 mais 5 é 10. E agora eu posso simplificar esse 2 com esse 10, que fica 2 a quinta. E 2 a quinta é 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Alternativa C. Exercício 4. Se A é igual a raiz quarta de 32 mais 3 vezes raiz quarta de 1250, A é...
Gente, o que eu preciso fazer? Preciso fatorar esses valores. Então, vamos fatorar o 32. 32, o número primo menor é 2, que dá 16. 2 que dá 8. 2 que dá 4. 2 que dá 2. 2 que dá 1. 32 é 2A quinta. Então, meu A é igual a raiz de... Gente, eu vou separar. 2 a quarta vezes 2 a 1. Por quê? 4 mais 1 é 5, é a mesma coisa, só para facilitar. Mais 3 vezes raiz quarta de 1.250. Vamos lá, 1.250. Eu consigo por 2? Consigo. Quanto que dá 1.250 dividido por 2? 1.250 dividido por 2. Pego 12, 6, que dá 12, 0, abaixo 5. Pego 2, que dá 4, sobra 1, sobra 10, 5. 625. Consigo por 3? Não sei. Gente, aqui abre uma brecha para um conteúdo de uma aula que vai vir. Para eu saber se é divisível por 3, eu somo. 6 mais 2 dá 8. 8 mais 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 não é divisível por 3, então esse número também não é por 3. Então o próximo valor é o 5. 625 dividido por 5 é 125. 125 é por 5 que dá 25. 25 é por 5 que dá 5 e 5 que dá 1. Então isso aqui é a mesma coisa que 5 a quarta, ó. 5 a quarta vezes 2. Gente, agora eu vou poder simplificar esse 4 com esse 4. Então isso aqui vai ficar o quê? 2 raiz de 2 mais 3 vezes o 5 eu posso simplificar com 4 que dá 5, raiz a quarta, gente, esqueci do quarto, ó, não esquece do quarto, a 2, porque ainda sobrou um 2 aqui dentro. Ainda sobrou um 2 aqui dentro. Agora eu posso fazer essa soma? Posso, porque o índice é o mesmo e o radicando também é o mesmo. Então 2 mais 15, ó, 3 vezes 5 é 15, então 2 mais 15 dá 17, raiz quarta de 2. Esse é o meu gabarito da questão 4. Gente, esse exercício 5 tem uma sacada bem legal. Vamos ver se vocês vão ter essa sacada. A expressão y igual a 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz cúbica de 2 pode ser reduzida a um radical. Qual? Então, essa expressão vai ser reduzida a um radical só. Gente, o que eu tenho que fazer? Olha só, o que eu vou fazer? Y é igual a 2 vezes raiz... Olha só, olha o que eu vou fazer. Olha só, eu vou dar um exemplo do que acho que muita gente fez. Muita gente deve ter feito isso aqui, ó. Y igual a 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz sexta de 2. Por quê? Porque separaram essa raiz para essa e essa raiz para essa. Só que a partir daqui, não tem muito o que eu fazer. Porque eu não posso juntar isso aqui. Então eu ainda não consegui. Agora eu vou ter que ter outra sacada. Minha outra sacada é tirar esse 2 daqui e trazer ele para cá. É uma operação inversa. Então, como que eu faço para tirar ele daqui e vir para cá? Olha o que eu vou fazer. 2 a terceira vezes 2. Gente, concorda que no exercício passado, se eu tinha isso aqui, raiz 3 de 3, 2 vezes 2, o que eu fiz com esse 3? Eu simplificava. Então isso aqui é a mesma coisa que 2 raiz cúbica de 2, que é a mesma coisa que está aqui. Lembra que eu fiz no exercício anterior? Então agora eu tive que ter a sacada de fazer a volta. Agora com a volta eu posso juntar em um só, porque agora eu uso aquela propriedade. Então raiz sexta de 2 a quarta. Posso simplificar aqui por 2 e posso simplificar aqui por 2. Para facilitar, y é igual a 2 raiz de quarto de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Opa, gente, 6 dividido por 2 é 3. Certo? Ele está em um radical só? Não tá. Tem um 2 aqui fora. Eu quero só um radical. Então eu vou ter que fazer a sacada desse 2 aqui. Esse 2 tem que ser elevado à terceira para ele dentro. Então y é igual a raiz cúbica de 2 à terceira vezes 4. Gente, então o que é isso aqui? É a raiz cúbica de 2 à terceira é 8. 8 vezes 4 é 32. Então essa é a minha resposta. Gente, o que eu vou mostrar agora é muito importante. Vai ter aula mais sobre isso, mas eu preciso dar isso aqui antes de fazer o próximo exercício.
Gente, isso aqui são duas outras propriedades de fatoração. Hoje eu já dei uma, essas duas são outra. Eu só quero que vocês falem em voz alta e repitam 2 vezes isso aqui, pelo menos hoje. Eu não vou explicar, eu só quero que vocês decorem, porque isso tem que saber decorado. Gente, a mais b ao quadrado é a mesma coisa que o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Repetem, a mais b ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Quando eu tenho uma subtração, a menos b ao quadrado é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Reparem, aqui era mais, aqui é menos. Então, a menos b ao quadrado é igual a o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Gente, tem que saber isso aqui. Vamos lá, exercício 6. Seja a expressão x igual a raiz de 3 mais raiz de 5, mais raiz de 3 menos raiz de 5, então o valor de x ao quadrado sobre 5. Então eu vou ter que pegar tudo isso aqui e fazer o quê? Elevar ao quadrado. Vamos lá. Raiz de 3 mais raiz de 5, mais raiz de 3 menos raiz de 5 ao quadrado sobre 5. O que eu vou ter que usar aqui, gente? Aquela propriedade que eu acabei de ensinar. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então vamos lá. Quadrado do primeiro. Se eu elevar uma raiz ao quadrado, eu tiro a raiz. Então fica mais 3 mais raiz de 5. Ó, o quadrado do primeiro. Isso aqui vai ser o quadrado do primeiro, porque eu vou simplificar a raiz. Porque raiz ao quadrado te corta a raiz. Mais 2 vezes o primeiro. 3 mais raiz de 5. Vezes o segundo. Opa. Gente, aqui eu já estou fazendo direto. Eu vou mostrar para vocês passo a passo. Pera aí, eu vou mostrar passo a passo para não confundir, que aqui eu já estava fazendo direto. Olha só. Vezes o primeiro. Vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo eu corto a raiz. Então 3 menos raiz de 5 sobre 5. Gente, o que eu posso simplificar aqui? Esse raiz de 5 com esse raiz de 5. Agora eu tenho uma multiplicação de raízes iguais. Então eu vou juntar isso aqui. Naquela nossa propriedade. 3 mais 3 é o quê? 6. Então vai ficar 6 mais 2 vezes a raiz de 3 mais raiz de 5 vezes 3 menos raiz de 5 sobre 5. Propriedade, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vocês viram como é importante essas propriedades de fatoração? Eu já estou usando mais uma, aquela primeira que eu ensinei hoje na aula. 6 mais 2 vezes a raiz do quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, raiz de 5 ao quadrado sobre 5. Vamos vir para cá. 6 mais 2 vezes 3 ao quadrado, gente, é 9. Menos 5. 9 menos 5 é 4. Então, raiz de 4 sobre 5. Então, meu resultado vai ser 6 mais 2 vezes raiz de 4 é 2 sobre 5. 6 mais 4 é 10. 10 dividido por 5 é 2. Essa é a minha resposta da questão 6. Gente, questão 7. Essa é a questão 7, última questão da aula. Depois vai ter aquelas duas expressões. Então vamos lá. Seja A igual a 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 2 e B igual a 1 sobre raiz de 3 menos raiz de 2. Então A mais B é. Gente, então vai ser o quê? A mais B. Só que antes eu vou arrumar o A e vou arrumar o B. Por quê? Porque eu tenho que fazer a racionalização para facilitar. Como que eu vou fazer a racionalização, gente? Esse aqui é o caso número 3. O caso número 3 eu tenho que multiplicar por eles com o sinal trocado. Então, o A vai ficar o quê? 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 2 vezes raiz de 3 menos raiz de 2. Gente, então o que vai ficar o meu A? Raiz de 3 menos raiz de 2 sobre o quadrado do primeiro, gente. Raiz de 3 ao quadrado é 3. E raiz menos o quadrado do segundo. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, quantos que dá 3 menos 2 é 1. Então, o meu A é raiz de 3 menos raiz de 2.
Agora o meu B. O meu B é igual a 1 sobre raiz de 3 menos raiz de 2. Mesma coisa, só que agora eu vou multiplicar por quem, pessoal? Por raiz de 3 mais raiz de 2. Então eu estou fazendo o que aqui, gente? A racionalização. Então meu B é igual a raiz de 3 mais raiz de 2 sobre, gente, o quadrado do primeiro. Raiz de 3 ao quadrado é 3 menos o raiz de 2 ao quadrado, que é 2, que dá 1. Gente, então a soma de A mais B é o quê? Raiz de 3 menos raiz de 2 mais raiz de 3 mais raiz de 2. Quem que eu posso simplificar aqui? Opa, gente, aqui é menos raiz de 2. Então, quem que eu posso simplificar aqui? O raiz de 2. Então, minha resposta é o quê? 2 raiz de 3, que fica raiz de 3 mais raiz de 3. Gente, expressão 1 da aula 1. Vamos lá, daquela lista lá. Eu vou multiplicar tanto 2 quanto 5 por 2 aqui? Gente, não vou. Por quê? Porque o único que está elevado ao quadrado é o 2. Se eu tivesse um 2 aqui fora, ambos estariam multiplicados, mas eu não tenho. Então, isso aqui é a mesma coisa que o quê? 4 sobre 5. Dividido por 5 sobre 4. Então tá, vamos continuar. Vezes chave 41 mais 25 vezes 6 ao quadrado. Quem que eu tenho que fazer primeiro de tudo? Eu tenho uma potência, então eu vou ter que fazer quem, gente? A potência. Então vai ficar 41 mais 25 vezes 6 ao quadrado. 6 vezes 6 é 36. Menos 42 dividido por 6. Parênteses, então eu tenho que fazer. 42 dividido por 6 é 7. Então 7 vezes 2 mais 47. Vamos dar continuidade. Agora, isso aqui está fora de tudo isso aqui. E é uma divisão de fração. Posso fazer já? Eu posso. Então, vamos lá. Repita a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, em divisão de fração. Então, repita a primeira, gente. 4 sobre 5. E multiplico pelo inverso da segunda. 5 sobre... 4 sobre 5. Quanto que dá isso aqui, gente? Então... 16 sobre 25 vezes. Quem que eu faço primeiro? A soma ou a multiplicação? A multiplicação. Então, 41 mais 25 vezes 36. Gente, eu já posso fazer isso aqui, sendo que eu tenho um colchete aqui? Eu posso, por quê? Porque isso aqui é uma multiplicação. E dentro do colchete eu vou fazer a multiplicação. Então, não tem problema, eu posso fazer já. 25 vezes 36. 6 vezes 5 é 30. 6 vezes 2 é 12. Mais 3, 15. 3 vezes 5 é 15. Sobe 1, 6, 7. 10, 900. Então isso aqui é 900. Menos 7 vezes 4. 7 vezes 2 é 14. Mais 47. Então fica 16 sobre 25 vezes... Gente, agora eu vou usar a calculadora para ir mais rápido, que a aula tá comprida. Não é para vocês usar a calculadora, hein, gente? 974 vezes o que, gente? 16. Resposta da minha expressão 1. Gente, eu reparei que na expressão 1 tava com erro de gabarito lá na lista, beleza? Então, se vocês fizeram e acertaram, não era e acharam que errou, era aquele resultado aqui que eu passei, tá? Do exercício aqui. Beleza? Então, vamos lá. Exercício 2, a nossa expressão 2. Vamos lá, gente. 8 a terceira. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8 dá 512. Então, 512. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. Mais 10 vezes 7.
70 vezes... Agora aqui, gente, eu posso fazer esse 80 menos o 6 ao quadrado? Não posso, porque eu tenho uma multiplicação aqui, ela tem preferência. Então, 80 menos 36 vezes... Gente, aqui, o que vai dar isso aqui? Eu preciso fazer o quê, gente? Inversão, porque aqui é negativo, elevado a negativo. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre 2 ao quadrado, que dá o quê, gente? 4 sobre 9 vezes... Opa, dá 9 sobre 4, porque é 3 sobre 2. 9 sobre 4 vezes 4 sobre 9, mais... Gente, raiz cúbica de 64 é 4, porque 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Então isso aqui é a mesma coisa que 4 ao cubo, ele é 3. Ó, então é 4. Raiz cúbica de 64 é 4. Continuando. 512 dividido por 64. Tem. É 8. Mais 70 vezes... Não posso fazer isso aqui, tem que esperar aquilo ali. 80 menos 36 vezes... Gente, 9 divide por 9, 4 divide por 4. Isso aqui é o quê? 1. 1 mais 4 é 5. 8 mais 70 vezes... Aqui é 80. Vezes, gente, 36 vezes 5 é 180. Então, 80 menos 180 dá o quê? Dá menos 100. 70 vezes menos 100 é o quê? Menos 700. Então, a minha resposta é menos 692.